para que a tua fé abrace Roma. Mesmo que Roma seja completamente antagônica ao reino de Deus, ela vai te oferecer benefícios para que você faça vistas grossas para todo o mal que Roma causa ao reino. E não importa qual tipo de Roma, todas elas são igualmente assim. E assim os publicanos abraçaram essa grande oportunidade de enriquecer. Porque afinal de contas, uma religião que prega bem-estar, crescimento e prosperidade, não tem por que não gostar de Roma, já que é exatamente isso que Roma oferece. Só que eu digo isso para os dias de hoje, não para aqueles. Uma religião cujo foco não é o arrependimento e a purificação, mas é exatamente o poder, a honra, o crescimento, a prosperidade e os valores desta terra, ela vai rapidamente encontrar um jeito e uma brecha nas Escrituras para abraçar tudo aquilo que Roma prega sem se sentir culpada. Porque afinal de contas, o que as pessoas querem através da fé não é exatamente um Deus que me transforme. Eu quero um Deus que faça a minha vontade. E se eu encontrei Roma para fazer a minha vontade, ela já deve ser com certeza um instrumento de Deus. Essa é a leitura do religioso. Porque o religioso não está preocupado com a pessoa em si. Ele não sente a dor de um leproso que é indigno na sociedade, chamado de impuro e tem que viver numa caverna ou no meio do mato junto com outros leprosos, porque eles não são dignos de estar no nosso meio. Dane-se o que ele sente, dane-se o que ele tem. Muito menos aquele que é paralítico. A lei diz que ele não pode tocar nas coisas santas, então também não pode nem estar conosco que é santo. Eu não sei se foi o pai dele, quem pecou, eu sei que tem alguma coisa errada aí, então aqui você não pode ficar. E o publicano que fez essa escolha, dane-se você. E o interessante é que os escribas e os fariseus que fizeram essa pergunta sobre Jesus se sentar com um publicano, não é que eles tinham o fato do publicano ser rico, não era o problema. Porque os fariseus lutavam com os saduceus como dois partidos político-religiosos da época para dominar o templo e o sinédrio, porque eles também queriam o que os saduceus tinham. Porque se os fariseus ocupassem e indicassem um sumo sacerdote, eles é que teriam o conchavo com Roma e seriam a aristocracia. Na verdade, o problema talvez não fosse puramente religioso, apesar de que fazia parte a crença religiosa. Mas é que você tem e eu não tenho, e a hora que eu tiver a minha oportunidade, eu terei também. Porque sempre aquele que anda com a sua espiritualidade governado pelo interesse da sua própria carne, ele sempre vai arrumar um caminho para dizer que aquele que possui algo que eu não possuo é impuro, porque o dia que eu estiver naquela posição, a gente vai dar as mãos. Porque assim herodianos e saduceus e publicanos também viviam de mãos dadas no que diz respeito ao benefício recebido por Roma. O que eu estou dizendo aqui é o campo da hipocrisia, onde a religião, ela consegue dizer que aqueles que são os safados, mas que estão no poder religioso, são perfeitos. Os que são impuros são os que conseguiram mais do que eu por caminhos diferentes aos meus. Na verdade, a análise é: o pecado reina e a carne reina. Mas o nosso convite de Cristo para nós, segue-me, é o convite não apenas para abandonar a minha condição religiosa para encontrar outra, é para deixar todo esse universo para trás. Eu quero ler com você Filipenses 3, de 4 a 11, onde Paulo diz: é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado ao 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu, segundo ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Mas o que para mim era lucro,
isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede dessa lei aqui, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. É incrível. Jesus passa na coletoria e diz para Mateus: segue-me. E diz o texto que acabamos de ler, que ele levantou e deixou tudo e o seguiu. O convite do reino de Deus é esse. Não é entre para o meu reino que eu vou te tornar o chefe dos publicanos. É entre para o meu reino e esqueça isso. A discussão hoje da religião evangélica é o quanto a mais eu ganho, e Paulo está dizendo, é o que eu perco. Aqui está um publicano que não estava satisfeito. Eu não sei se Mateus já tinha ouvido falar das coisas de Cristo, Lucas não dá esse detalhe. Nos evangelhos nós temos em João, já no capítulo 2, as bodas de Caná, as chamadas dos discípulos para serem discípulos estão em momentos diferentes nos evangélicos, nós não temos uma cronologia perfeita desses fatos, não sabemos o quanto Mateus tinha dentro de si de agonia pelo que ele era, pela situação que vivia. Nós temos, por exemplo, o relato de um outro publicano, que era Zaqueu, que no meio de um encontro com Cristo, ele se levanta e fala, é o seguinte, se eu roubei alguém, eu vou devolver. Se eu defraudei alguém, eu vou dar 4 vezes mais. E Jesus falou, opa, hoje entrou salvação nessa casa. A salvação não entrou quando Zaqueu subiu na árvore, e a salvação não entrou quando Jesus entrou naquela casa, e a salvação não entrou porque Jesus sentou na sua mesa. A salvação entrou quando Zaqueu disse, a vida que eu vivo é uma porcaria, e eu vou considerá-la como lixo, como diz aqui Paulo. Isso aqui para mim não serve. Eu que era hebreu dos hebreus, da tribo de Benjamim, fariseu, perseguidor da lei, com toda a justiça da lei, ainda era cidadão romano, o que ele não cita nesse texto, mas eu joguei tudo isso fora pela sublimidade do conhecimento de Cristo. Jesus não te chama para dar um jeito na sua vida que já está mais ou menos boa. Ele está dizendo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Portanto, na patota de Jesus, você vai ver aquele que era leproso, aquela que era prostituta, aquele que era publicano, todos que disseram não a esse mundo. Quem olha para eles ainda enxerga a pecha daquele que é leproso, daquele que é paralítico, da mulher que era prostituta, do zelote que era o Simão, que era um zelote, do Mateus que era um publicano, e vão dizer, eles são indignos, mas Jesus vai dizer, eles deixaram tudo para me seguir. Segundo a religião de vocês, eles são indignos. E é muito lindo o texto quando diz que Mateus simplesmente levantou e o seguiu. Eu fico imaginando a galera na coletoria, os amigos de Mateus, os outros publicanos. Onde foi o Mateus? Não sei, passou um cara, chamou, está na hora do almoço, será que ele foi almoçar? Onde foi o Mateus? O que aconteceu com ele? Ô Mateus, onde você vai? Ele deixou as coisas aqui, ó. Gaveta aberta, o computador está ligado. Ele nem trancou a gaveta. Acho que depois no grupo do WhatsApp ficaram, ô Mateus, onde você foi que você não voltou? A hora do almoço já deu? Ô Mateus não volta, passa o chefe na repartição pública. Ô, cadê o Mateus? Deixou o paletó aqui na cadeira e saiu. Para onde ele foi? Não sei, chefe, passou um cara aqui, falou vem comigo, ele foi, não sei se era parente, amigo, foi pagar um almoço, não sei, ou se ele foi sequestrado, sei lá. Aí no grupo do WhatsApp o Mateus falou, é o seguinte gente, eu não sou mais publicano, eu pedi a conta.
Mas você não pode, cara, olha a tua vida, olha o que você vive, olha o que você tem. Peraí, pô, isso aqui é bênção de Deus, vem de Roma. Oh, ave César. Ele disse, não, essa não é mais a minha vida. Aliás, eu estou preparando um jantar, se vocês estiverem a fim de conhecer o porquê eu saí dessa vida,